Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar e eu vou saber. Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. A gente vai ter um pouquinho, sentar um pouco, imagina assim, em pé. Eu já prego umas 2 horas. Sentado, então, descansadinho, a gente vai longe. Mas a gente não é uma questão de cansar os irmãos, é uma questão de... eu preciso do irmão diácono, vem aqui, por favor. Preciso que o senhor dê esse microfone para o irmão Ezequias. Dê esse microfone para o irmão Ezequias, porque eu vou precisar dele, porque eu não anotei as perguntas, irmão Ezequias. Eu não anotei as perguntas, então as perguntas eu vou precisar que tu vá lá no WhatsApp que tu me mandou, no caso das nossas conversas lá, e tu veja as perguntas lá. Eu anotei só as respostas aqui, porque ia ficar muito grande a minha anotação. E a gente vai ler uma escritura juntos, vamos ficar em pé para nós lermos essa escritura. Está em 1 Tessalonicenses, que faz parte da primeira resposta, e depois a gente ora e se assenta, só para nós não vamos tentar fazer apesar de não ser um culto da maneira que a gente sempre faz, mas a gente vamos orar em pé, como o profeta diz, né? Já tiramos ofertas, cantamos hinos, então eu vou ler aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Depois a gente vai orar e aí a gente se assenta. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai eterno, nós nos reunimos aqui hoje, Pai, com um intuito diferente do que a gente sempre faz, Pai, que é um intuito de podermos ter um culto de perguntas e respostas, Pai. Ó Pai, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, nos abençoar, como o Teu profeta fazia no tabernáculo Brana com os Teus filhos, Pai. Ó Pai, nós queremos aqui, Pai, tendo essa graça, essa misericórdia, essa oportunidade, Pai, fazer com os Teus filhos também, para que não fiquem dúvidas em suas mentes, em seus corações, Pai. E, ó Deus, muitas vezes são indagações que eles têm com as coisas que a gente prega, Pai. Que o Senhor possa iluminar, Senhor, tanto... O Senhor iluminou as perguntas, Pai, que o Senhor ilumine também as respostas, e que o Senhor possa ajudar os Teus filhos, Pai, dar graça e abrir o entendimento de todos nós, Pai, para compreender melhor as Tuas Escrituras, Pai, que o Senhor possa ser conosco mais uma vez, Pai, nesse sábado. Ó, Pai, que nós possamos estar conectados contigo numa hora difícil como essa, numa hora tardia, Pai. Ó, só numa hora que a luz do Evangelho tem que brilhar mais forte, porque as trevas estão brilhando forte, Pai. Pai, nós te pedimos, no nome de Jesus, amém. Pode sentar, amados. Então, irmão, para nós não... Eu tinha pensado em casa, vou fazer uma introdução, depois se eu fizer uma introdução, aí já era. Aí nós vamos embora. Eu tenho... E cada pergunta, irmão, ela dá um culto, né? A verdade é essa, né? O irmão Brana fazia muito culto de perguntas e respostas. E essas perguntas que ele fazia, muitas delas viraram cultos, entende? Porque ele também conseguia captar o que o povo estava pensando sobre aquilo que ele estava pregando, né? Então isso é importante, né? O culto de perguntas e respostas, se tu for ver, né? Se tu já tem o costume de ler a mensagem, tu vai ver que
Da perguntas e respostas número 1, foi embora. Tem um monte de perguntas e respostas, né? Mombrana fez perguntas e respostas sobre livros específicos. Ele fez perguntas e respostas sobre Gênesis, por exemplo. E responde muita coisa sobre Gênesis. Ele fez perguntas e respostas sobre o livro de Hebreus. Então ele pegou o capítulo 1 até o capítulo 7 e ele pregava um capítulo inteiro. Depois que ele pregava aquele capítulo, ele fazia perguntas e respostas sobre aquele capítulo. Se o irmão for ver, se os irmãos forem ver, nos selos, quando ele pregou os selos, a penúltima mensagem dos selos, que a última foi o 7º selo, a penúltima foi perguntas e respostas sobre selos, né? Porque ele não queria deixar as dúvidas que certamente sempre pairam na cabeça das pessoas. E não é dúvidas na questão da pessoa não ter fé naquilo. É uma dúvida, é um questionamento, é aquilo que a pessoa ela não entendeu. E isso é normal, entende? Eu tenho coisas que eu não entendo, então eu imagino que os irmãos também têm coisas que não entendem. Talvez eu entenda um pouquinho mais de algum assunto de algum outro, eu possa ajudar. E assim sucessivamente, né? Então o Mombrana ele entendia muito mais que qualquer um de nós. Então por isso que ele fazia essas coisas para muitas perguntas que a gente tem, ou a sua maioria, ela já está na mensagem. A Mombrana já respondeu em alguma pergunta e resposta ou em alguma mensagem, né? Como a gente vai ver aqui hoje, né? Então, Mozequias, tu abriu lá na nossa conversa, então vê lá, irmão, vê lá a primeira pergunta como eu tinha me enviado, que era sobre o arrebatamento. A primeira pergunta, né, chegou da irmã Isabel. Alguns irmãos eu não vou colocar o nome, mas que eu lembro, né, diz assim: se ficaremos de 30 a 40 dias aqui transformados, como nos encontraremos com Jesus nos ares? Se estaremos na terra e estaremos na terra esse tempo todo? Onde ficaremos? Se num abrir e fechar de olhos seremos transformados para encontrar com Ele e irmos para a ceia das bodas? Muito boa. Eu entendi, talvez eu não tenha entendido corretamente, mas eu acredito que o problema está no desenvolvimento do rapto, né? Porque quando a gente fala de vinda, então a gente tem na mente como se fosse uma visita de alguém, a visita do médico do SUS, né? Que chega e vai embora. Não. Por exemplo, um profeta partiu há 58 anos. 58 anos. E um pouquinho antes do profeta partir, na verdade foi em 63, que aí dá 60 anos. Então nós estamos com 60 anos de uma mensagem da terra. Fazem 60 anos que o profeta trouxe a mensagem, que nós podemos chamar ela de alarido. Que a Bíblia diz que nós lemos a Escritura, né? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. E essa mensagem do alarido, que é isso aqui, ó, tem que ficar numa posição que fique bom, mas aqui eu vou tampar a visão do Mozequias, me perdoa, Mozequias. Mas tu tem o alarido, tu tem outra coisa que eu vou botar aqui embaixo, é melhor eu botar embaixo, deixa eu ver aqui, que é voz de arcanjo. E tu tem voz de arcanjo, e tu tem a trombeta de Deus. São 3 partes. A trombeta, é isso aí, de Deus. São 3 partes da vinda do Senhor, da segunda vinda. Então, por exemplo, essa parte aqui, fazem 60 anos, que já começou. E ainda a gente não pulou para a segunda parte, que é essa aqui. E tanto isso, quanto isso, faz parte da segunda vinda do Senhor. Então, por exemplo, a irmã perguntou como que vai se dar, vão ficar esse tempo todo na Terra. Mas pensa, nós já estamos esse tempo todo na Terra, fazem 60 anos que nós estamos com a mensagem do profeta. Então, quando chega na voz de arcanjo, é um pouco mais rápido. São 40 dias. Porque tu tem 3 coisas que tem que acontecer aqui. 3 coisas importantíssimas
Isso aqui são 3 coisas, né? Alarido, voz e trombeta. Mas essas coisas aqui, elas se desenrolam também em algumas partes. Mas quando nós chegarmos na voz de arcanjo, aqui, tu tem que ter 3 coisas. Primeira coisa, nossos irmãos Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero e Wesley, eles não têm a mesma revelação que nós. Eles não entendem o evangelho como nós entendemos hoje. Por exemplo, Lutero batizava criança. Wesley também batizava criança. E nós aprendemos no evangelho que não se batiza criança, se apresenta uma criança. Então, por exemplo, como é que eles vão chegar aqui na ressurreição com um corpo glorificado, se é que eles não têm uma mensagem perfeita? Hoje eles habitam num corpo que é muito melhor que o nosso, que é o corpo teofânico, mas eles não têm uma revelação daquilo que eles creem, e isso é uma coisa muito importante, irmão. A maneira que nós cremos, a maneira que nós vemos o evangelho é a maneira que nós vamos nos mover, entende? É a maneira que a gente vai entender o mundo aí fora, que vai entender a Bíblia, que nós vamos entender o profeta, é a maneira que nós cremos. Então, se eles não tiverem uma revelação, se Deus não der um jeito de melhorar a revelação que eles têm, eles vão voltar para a terra achando que o que eles faziam no tempo dele estava tudo certo, e não está. Na verdade, quando eles estavam aqui na terra, eles tinham parte do evangelho. E a nós não foi dado parte do evangelho, a nós foi dado todo o evangelho. Entende? Então, quando Jesus disse, né, a quem mais é dado, mais é cobrado. É por isso que nós hoje, se nós for em vista de todas as eras da igreja, nós temos talvez nós sejamos muito mais fracos que eles, muito mais fracos. Talvez eles tinham uma fé de um versículo, mas aquela fé de um versículo fazia eles vencer todas as coisas. A gente tem a fé da Bíblia inteira, ou o conhecimento da Bíblia inteira, mas somos fracos, estamos em debilidade. E eles venceram a boca dos leões, eles fecharam o fio da espada, eles morreram por aquilo que eles criam, fizeram grandes coisas. Mas tendo Deus, eu estou citando o livro de Hebreus, tendo Deus pensado em alguma coisa melhor ao nosso respeito, diz que nós, ou diz que eles, sem nós, não são aperfeiçoados. O que é aperfeiçoados? Eles têm que chegar nesse novo corpo. Como que eles chegarão nisso? Primeiro, Deus tem que ajeitar a mensagem que eles creem. Por isso que a Bíblia diz que é voz de arcanjo. O que uma voz faz? Uma voz prega. É isso que uma voz faz. Então, por exemplo, onde é que estão esses irmãos? Todos eles estão na 6ª dimensão. Onde é que o irmão branco está? Na 6ª dimensão. A 6ª dimensão, como nós já vimos, ela tem várias partes, vários compartimentos lá. Vamos colocar que tem 7 partes dentro da 6ª dimensão. Uma parte se chama Éfeso, outra Esmirna, outra Pérgamo, outra Tiatira, outra Sardes, outra Filadélfia e outra Laodiceia. O irmão branco está na parte de Laodiceia. Mas tem os irmãos da era de Filadélfia, tem os irmãos da era de Sardes, tem os irmãos da era de Columba. Os únicos irmãos que têm uma fé, um entendimento igual do irmão Branham, é os irmãos de Paulo. Paulo, a igreja de Paulo, que o irmão Branham fala que Paulo estava muito à frente da igreja, mas Paulo ele tinha uma concepção do evangelho perfeita. O povo que Paulo passou, que é os efesianos, eles ficaram por muito tempo com uma concepção muito boa do evangelho. Entende? Então esse povo vai ter que ouvir bem pouquinho do irmão Branham. Mas eles têm que ouvir uma mensagem. Por isso que é voz de arcanjo. Então a primeira coisa que vai acontecer na voz de arcanjo, que pode estar acontecendo nesse exato momento, eu não sei, porque é uma dimensão diferente da nossa, eles têm que estar alinhando lá nessas dimensões aqui, ó, a fé desses irmãos. Quando esse trabalho lá estiver pronto, vai ser uma coincidência, não é coincidência que chama, né? Mas é como se fosse vai ser simultâneo. Quando eles estiverem prontos lá, nós aqui na Terra, que somos o grupo vivo, também vamos estar prontos. Hoje a gente não está pronto. A gente está querendo se aprontar, estamos lutando para se aprontar, estamos limpando as nossas vestes, mas a gente sabe que a gente não está pronto ainda. E mesmo que esteja um de nós aqui que está pronto, que é muito bom, esse um de nós que está pronto vai puxar o outro que está pronto, porque todo o corpo de Cristo tem que ficar pronto. Então esse corpo de Cristo que está vivo na terra hoje, quando ele fica pronto, esse corpo de Cristo que dorme em Cristo,
que está lá na sexta dimensão, nesses 7 compartimentos, eles vão aparecer para nós. Então essa é uma outra parte que acontece. É os mortos em Cristo ressuscitarem. Então eles só vão ressuscitar quando eles estiverem prontos. Quando os mortos em Cristo ressuscitarem, aí acontece um outro ponto, irmãos, aqui, que é o ponto de nós que estamos vivos sermos transformados. Então tem 3 coisas. Tem a mensagem alinhando, tu tem os mortos em Cristo ressuscitando, já com o corpo glorificado, que eles passaram pelo corpo de carne, estão na teofania e virão aqui já com um corpo glorificado. Quando eles virem com o corpo, não é que eles vão vir, né? Eles vão ser transformados primeiro, é isso que a Bíblia diz. Quando a Bíblia fala ressuscitar primeiro, ela está falando em outras palavras, eles vão ser transformados primeiro. Por isso que o Mombrana fala que quem morre em Cristo tem uma vantagem. Qual é a vantagem? É ter o corpo glorificado primeiro. Porque quando eles vierem na terra, eles vão tocar o pé na terra. Quando eles tocarem o pé deles na terra, aqueles elementos celestiais que Deus fez o corpo teofânico vai se fundir com os elementos da terra. E aí os elementos da terra com os elementos celestiais vai dar o corpo glorificado. O que falta para nós? A nossa teofania. Nós estamos aqui, carne e Espírito Santo. Mas a gente precisa da nossa teofania. Então as nossas teofanias, o Mombrana fala que vão tomar esse corpo e vão transformá-lo. Quando? Quando nós vermos os mortos em Cristo. Então, quando nós vemos os nossos irmãos, então nós seremos transformados. Daí tu tem essa terceira parte dentro da voz de arcanjo. E esse processo vai acontecer, eu não sei quanto tempo. Pode demorar 1 dia, 2 dias, 3 dias. Eu sei que em 40 dias isso tem que estar pronto. Por quê, irmão? Por causa do tipo. Como é que o Mombrana via a Bíblia? Ele via a Bíblia através de tipos. Então, quando Jesus ficou glorificado na terra, ele passou 40 dias na terra. E a Bíblia diz uma coisa também, que talvez seja um ponto de inflexão. Mas a Bíblia diz que Jesus passou aqui 40 dias, lá em Atos capítulo 1, dando instruções aos seus discípulos. A Bíblia diz isso. Agora pense, irmão, vai ter discípulos na terra depois da partida da noiva? Vai? Tem 5 virgens não prudentes, que elas são virgens loucas, que vão ficar na terra. Tem esse problema aí, mas isso aí é outra coisa. Mas qual é que é o ponto? O ponto é que esse trabalho todo tem que ser feito em 40 dias, por quê? Porque Jesus ficou 40 dias e no 40º dia Jesus subiu aos céus. E o que era aquilo ali? Era o rapto. Então, Jesus, quando ele pregou Mateus 24, era o alarido. Jesus, quando ele ressuscitou em Mateus 27, era a voz de arcanjo. E Jesus, quando ele sobe aos céus em Atos capítulo 1, que ele subiu acenando, aquilo é a trombeta de Deus. Então é a mesma coisa no nosso processo. Nosso processo faz 60 anos que nós estamos no alarido. 60 anos, desde 63. 63, 2023, 60 anos. Nós estamos pregando o alarido. O que é o alarido? É as verdades contidas nos 7 selos. Então as verdades de mistério, essas verdades que literalmente vão converter o nosso coração de volta à fé dos pais. Isso tem demorado 60 anos. Aqui vai ser um pouco mais rápido. 40 dias. Em 40 dias nós temos que subir ao céu. E aí subindo ao céu, aí a gente sabe que vai ter um outro processo daí, mas aí é um processo celestial. É um processo que vai ser 3 anos e meio na glória, que a gente vai passar lá num tempo maravilhoso. Então eu acho que isso responde à pergunta da nossa irmã, mas eu vou deixar um parágrafo, irmão. Qual é o parágrafo? Da mensagem... A mensagem... o arrebatamento, o profeta fala isso aqui, irmão. Ezequias. Tem alguns parágrafos ali, o Mombrana vai delineando. É a única mensagem que ele explica o que é alarido, voz e trombeta. E é aquele deixa isso mais... Ele começa a falar, irmão, de Lutero, Wesley. Ele usa um parágrafo que eu acho maravilhoso. Ele fala isso aqui, ó. Tem que haver alguma coisa que vai introduzir. Ele simplesmente, cura divina, seus milagres, assim, só atraem os olhos das pessoas. O parágrafo, é a página 30 da mensagem de arrebatamento. O parágrafo, eu estou lendo 151, mas eu vou ler até o 153. Olha aqui, ó. Só atraem os olhos das pessoas. O essencial disto é a mensagem. Tu entende? Olha que lindo isso aqui. O Mombrana falando que a cura
e os milagres era só para atrair a atenção do povo. Mas o essencial da coisa, o que vai realmente mudar a vida das pessoas, é a mensagem. Entende? Olha aqui, ó. Aí está, o Mombrana, ele usa, por exemplo, ele fala que Jesus fez a mesma coisa. Jesus veio com milagres, peixe, pão, curas, mas o que era? Era a mensagem que ele queria passar. Então, quando ele pregou o evangelho, ele começou a ensinar as coisas, aquilo que era o essencial do que Jesus queria dizer. Não eram as curas, aquilo era só para chamar a atenção do povo. Mombrana fala, e isso compreende as puxadas, né? Primeira puxada é cura, segunda puxada é discernimento, a terceira puxada, então, é quando a palavra se abre, né? Ele continua aqui, eu pulei o parágrafo. Olha aqui. Agora, a primeira coisa é um toque, a primeira coisa é uma trombeta, uma voz, um alarido. O alarido, um mensageiro aprontando o povo. Então, quando a Bíblia fala que o mesmo Senhor descerá do céu, não é Jesus literal. É como nós falamos sobre aparição e vinda, tem essas diferenças. Então, quando Cristo aparece nos céus, nós temos a foto da nuvem, ele está aprontando, ele começa uma mensagem para aprontar um povo para levar no arrebatamento. Isso tem durado 60 anos. E pode durar mais, depende de nós, né? Pode durar mais 10, mais 20, mais 30. Talvez a gente não esteja aqui quando a voz de arcanjo acontecer. Nós cremos que nós somos o povo que vamos ser transformados vivos. Nós cremos isso. Mas quero lembrar vocês, Paulo também cria. Porque Paulo disse, nós os que estivermos vivos. Então Paulo não achou que ele ia morrer em Cristo. Paulo achou que ele ia ser transformado vivo. E o que aconteceu? Fazem 2000 anos que Paulo partiu. João, quando ele pregou o livro de Apocalipse, ele disse, o tempo está próximo. Fazem 2000 anos. Então o tempo não estava próximo nos dias de João. Mas quando a pessoa está cheia do Espírito, irmão. Por exemplo, vocês já viram o pastor Virgílio, quando ele pregava, dizer que o rapto ia acontecer depois de 50 anos? Não. Por quê? Porque ele cria que ia acontecer na geração dele. E a gente sabe que ele partiu. Entende? Então nós temos que entender isso. Tipo, por mais que a gente veja os sinais, as coisas acontecendo, Deus tem que aprontar o povo. E o povo tem que estar pronto. Enquanto o povo não estiver pronto, Deus não pode fazer o rapto. Porque ninguém pode faltar. Então acho que esse é o ponto, irmão. Acho que a gente conseguiu responder, né? Vamos pular para a próxima para nós não ficar tanto tempo numa só, né? A segunda pergunta foi uma irmã que muito uma experiência dela, muito pessoal, né? Ela escreveu assim: tive um aborto com 8 semanas de gestação. Será que ele, o seu bebê, será que ele está na sexta dimensão? Onde ele está? Queria saber se vou conhecer meu filho. Que lindo, né? Que é muito lindo isso aí, porque eu dou graças a Deus por essa mensagem que eu vou ler aqui para vocês. A mensagem provando essa palavra, parágrafo 42. Na verdade, eu acho que eu não vou ler todos os parágrafos, mas leia do 42, provando essa palavra de 65. Tem duas provando essa palavra. Tem a provando essa palavra de 64, não é essa. É a provando essa palavra de 65, do parágrafo 42 até o parágrafo 70. Vai te dar uma luz bem grande sobre esse assunto. Eu vou ler uns trechos aqui para vocês entenderem do que o Mombrana está falando. Mas essa pergunta da irmã, eu acredito que esse parágrafo aqui é o que melhor se encaixa e o melhor responde à pergunta da irmã aqui. Assim, quando chegamos lá, o homem tinha um caráter muito desagradável e eu não achei que ele cresce em alguma coisa. E ele tinha acabado de perder um bebê algumas noites antes disso, um bebê que nasceu morto. Então é o mesmo caso, né? Eu tive um caso desse também, né? Eu, na verdade, eu falo que eu tenho 5 filhos, mas na verdade eu tenho 6, né? Eu tenho uma que não chegou a nascer. E foi antes do Dudu, né? Não, na verdade foi depois do Dudu. Depois do Dudu, antes da Duda, né? Então, tem esse caso aqui na mensagem que nos dá um conforto. Ela diz assim: deste modo, nós fomos caçar.
E no dia seguinte, o homem que eu estava caçando tinha lhe disse que conseguia caçar por toda a parte do país. Assim, quando o outro caçador que estava comigo tinha saído, nós estávamos bem no topo dos cumes, onde tínhamos acabado de perseguir uma onça, até que levamos ela a entrar nas rochas e ela tinha escapado. E desse modo, estávamos sentados ali até que os cães voltassem. E este homem me disse, o outro caçador, seu amigo me disse, o senhor consegue caçar por toda parte? O senhor tem dinheiro? Disse, suponho que não seja da minha conta. Então esse rapaz que tinha esse espírito ruim, uma pessoa desagradável, ele era meio fechadão, assim. Se tu for ler antes, um pouquinho, o Mombrana está falando que um outro amigo dele, que eles iam caçar junto, esse amigo dele chegou assim pro Mombrana, não fala nada sobre pregação para esse homem é terrível. Esse homem tem um espírito e não gosta de pregador. Então se tu falar que tu é pregador, já vai dar problema na nossa caça, nós não vamos conseguir caçar, então deixa quieto isso aí. O Mombrana disse assim, olha como o Mombrana era gentil. O Mombrana disse, não mencionarei nada sobre isso. Olha que coisa linda. Se sou eu digo, eu não vou casar com esse homem. É isso. Só vou caçar com um crente, sabe? A gente tem essas religiosidades. O Mombrana não tinha isso aí. Aí esse irmão pergunta pro Mombrana, mas o outro nosso amigo ali, caçador, disse que tu consegue pregar por tudo quanto é lugar do país. O que é? Tu tem dinheiro? Tu é um homem rico? O que acontece contigo? Aí o Mombrana, ele puxou um assunto com o Mombrana, né? Porque eles estavam há 3 dias já, irmão, sem falar uma palavra um com o outro. Eu falei, eu levantava, ele não me dava nem bom dia. Imagina o tipo de pessoa tu conviver 3 dias assim, mas aqui. Aí olha só, aí eles estão desenvolvendo a conversa. E ele estava puxando isso de mim. Eu prometi que não contaria. Veja, desse modo eu disse, sim, não senhor, eu sou um pregador, um missionário. Ele disse, o quê? Eu disse, missionário. E ele ficou só me olhando por alguns minutos. Imagina a cena, irmão. Disse assim, eu não acredito que eu estou com um pregador no meio do mato aqui caçando. E eu disse, o senhor tem alguma esperança na vida futura? Já começou a pregar para o irmão. Qual a sua esperança? E ele disse, eu sou um Jack Mormon. E eu disse, o quê? E ele disse, um Jack Mormon. Eu disse, que tipo é esse? Disse, do que fala palavrão, bebe café e fuma cigarros. Eu só não gostei dessa observação aqui do tomar café, porque ele falou isso como se fosse uma forma pejorativa. Aí já me pegou também. Ele disse assim, né? Eu disse, bem, uma confissão honesta é boa para a alma. Então eu disse, quero lhe perguntar uma coisa, ele disse. Dizem-me que a igreja Mormon é a única igreja verdadeira que há. Ele disse, o senhor crê nisso? E eu disse, no que se refere à igreja, suponho que seja tão boa quanto qualquer uma delas. Eu somente conheço uma verdade, e essa é Jesus Cristo. Eu disse, eu sei que ele é a verdade. Bem, ele disse, eu tive um bebê que nasceu morto outra noite. E ele disse, disseram-me que este bebê, porque ele nasceu morto, Deus nunca soprou o fôlego de vida nele, de modo que eu nunca o verei novamente. E ele disse, o que o senhor pensa sobre o assunto? Tu vê que o Mombrana a coisa linda, né? Essa mensagem não é uma coisa maravilhosa. Porque a gente tem uma pergunta no coração, daqui a pouquinho tu lê uma mensagem e Deus te responde. Porque eu tinha essa mesma indagação no meu coração. Eu achava, não, se Deus não soprou o fôlego de vida, então é só um punhado de carne, não tem nada ali. Entende? Eu pensava assim. Mas graças a Deus por um profeta, né? Bem, eu disse, o Senhor não o verá como um Jack Mormon. Entende? Não. Assim, nessa condição que tu não vai ver ele mesmo, irmão. Assim não tem jeito, entendeu? Porque se ele tá no céu, tu acha que tu vai pro céu sendo um Jack Mormon? Com certeza que não. Nisso não há dúvida. Você não verá enquanto permanecer um Jack Mormon. E ele disse, bem, ele tinha me provocado. Bem, e eu o provoquei de volta um pouquinho. Veja, nós tivemos uma oportunidade de provocar de volta. E assim eu disse, o que aconteceu? Ele disse, eu não sei. Ele disse, bem, o que o senhor acha? E eu disse, conheço pessoalmente muitos ótimos. Eu não sabia que ele era mormon.
Eu sei que em Utah, provavelmente era, porque a maioria das pessoas lá é mormon, nas imediações de Salt Lake City. Isto não era Salt Lake City, todavia, assim eu pensei, tenho alguns amigos, ótimos amigos mormons, que estiveram nas filas de oração, ótimas pessoas. E eu disse, conheci alguns homens excelentes que são mormons. E ele disse, eu disse, não conheço o ensino dele sobre isso. E não gostaria de dizer algo contrário ao ensino deles. Olha só que gentileza, né? A gente tem que aprender com isso aqui, né, irmão? A gente tem que aprender com isso aqui. Como é que chega na alma, né? Porque está chegando na alma da pessoa, entende? Porque isso é o que o Senhor é. E eu respeito isso sumamente. Eu disse, o senhor crê nisso? E ele disse, sim, Senhor, eu creio, mas disse, eu não vivo à altura disso. E eu disse, eu creio que a Bíblia ensina que Deus conhecia aquele bebê milhões de anos atrás, antes da fundação do mundo. E eu disse, Deus disse a Jeremias, antes mesmo que ele tivesse sido concebido no ventre da sua mãe. Antes mesmo que saísse da madre, eu te conheci, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Eu disse, isto é o quanto ele soube acerca daquele bebê. Então, acho que isso responde à pergunta da nossa irmã. Se ela é uma cristã, se ela é uma cristã genuína, pode ter certeza que ela vai ver esse bebê. Porque antes mesmo do bebê, antes mesmo de esse bebê ser concebido, eu já conhecia ele. Eu já conhecia tudo, entende? E o Mombrana continua falando sobre o assunto, mas eu acho que se nós deixar até o parágrafo 70, deixar registrado isso, do 42 até o 70, eu acho que vai ajudar a nossa irmã nesse ponto aqui da pergunta, Mozequias. O que tu acha? Tu acha que está respondido, Mozequias? O irmão que manda. Se a irmã tinha dúvida, o profeta, respondendo claramente. Claro, né? Aleluia. Não, mas ela só tinha 8 semanas, né? Aqui, irmão, o que o profeta disse? Meu Deus, Salmo 119, né? Bem. Antes não era nada, né? Fala ali, e Deus já conhecia. Já tinha escrito o nome no livro, né? Bem. Isso é maravilhoso. Aleluia. A outra pergunta é do Enoque. Amém. O Enoque fez uma pergunta, aquele menino, né? Diz assim, o que significa dia 10 do mês 7? Né? Eu acredito que como o Enoque é um cantor e ele ouve muito aquela os hinos, canção, né? No dia 10 do mês 7. Se fez entrar. Né? Muito boa essa eu vou ter que ficar em pé. O Enoque fez uma ótima pergunta, bem perspicaz. Por exemplo, o Eduardo Martins, um ótimo escritor, para mim um dos maiores escritores de hinos da mensagem. Quando o profeta fala, vamos pegar a expressão, né? Por exemplo, Deus não faz jogo de palavras, né? Quando Deus diz algo, Ele quer dizer algo. E Ele tem a expressão exata do que Ele quer falar e tem um mistério por trás daquilo ali. Então, por exemplo, lá em Levítico, capítulo 23, tu tinha 7 festas lá. A 6ª festa, irmão Ezequias, era no dia 10 do mês 7. E não só isso era no dia 10 do mês 7. Também a trombeta do jubileu, ela soava no dia 10 do mês 7. Então, 2 coisas grandes aconteciam para Israel no dia 10 do mês 7. A trombeta do jubileu, irmão, era, por exemplo, quando a pessoa era escrava e ela não... Por exemplo, tu não podia vender uma terra de Israel definitivamente. Não podia, aquilo era daquela tribo, então, por isso que tinha que casar efrainita com efrainita, benjaminita com benjaminita, por quê? Porque a terra sempre ficava com a tribo, porque aquilo foi uma herança para as tribos.
Então, agora, por exemplo, tu podia entrar em problemas financeiros, e o que tu fazia? Tu vendia a tua terra, mas tu vendia ela por exemplo, tu vendia, combinava, daqui a 5 anos eu te pago tanto. Mas se chegasse num ponto que tu não tivesse como pagar, tu ia ser escravo daquela pessoa. Irmão. Tu ia trabalhar para ele até tu conseguir pagar. Mas mesmo assim, irmão, o irmão lá te dá um salário que tu não consegue pagar a dívida para ele. Então o que acontecia? Acontecia a trombeta do jubileu. O que era a trombeta do jubileu? De 7 em 7 anos soava um ano de libertação. O 7º ano era um ano de libertação. Então o que era esse ano de libertação? O teu irmão te devia, tu tinha que largar, a Bíblia diz, largava ele forro. Tu dispensava ele sem dívida nenhuma e ele ia embora. Mas às vezes o irmão mesmo estava tão acostumado com aquele trabalho, com aquela vida, que ele queria ficar contigo. Mas chegava no ano 50º, que é 7 vezes 7, então 50 anos, 49 anos trabalhando para aquele irmão. No ano 50º, então, irmão, porque era um ano de libertação duplo, né? Então tu tinha liberdade total. Tu não precisava pagar a dívida, o teu irmão tinha que te indenizar e tu tinha que voltar para tua terra. Porque aquilo era herança dos teus ancestrais, da tua família. E aquilo era feito no dia 10 do mês 7. Então a 6ª festa de Israel, que é o dia da expiação, era feito no dia 10 do mês 7. Agora, quando Deus, na sua presciência, trouxe um profeta a nós, ele colocou em que versículo do livro do Apocalipse? Capítulo 10, verso 7. Por quê? Ele estava nos mostrando que era um ano de libertação. Ela estava mostrando que a trombeta do jubileu do evangelho estava soando. E nós não precisava mais ficar presos nas tradições pentecostais, batistas, que seja, de qualquer era que seja. Ele estava nos liberando. E o que acontecia, irmãos, aqui? Se eu não me engano, Levítico 25. Que o trombeteiro, ele vinha passando por todas as cidades de Israel. Ele passava tocando a trombeta. Então, se o irmão estava lá capinando o pátio, o Mombrana fala, ele podia largar a enxada ali na hora e sair a passo. E ninguém podia falar nada, porque ele estava sendo liberto. O que estava acontecendo no ministério do Mombrana? Exatamente isso. Quando os pentecostais viraram uma era da igreja e viraram uma denominação, uma organização e começaram a ir contra Deus, o que Deus fez? Deus pegou o Mombrana e disse para eles, agora tu vai lá e vai dizer para eles, sai dela, povo meu. E o Mombrana começou a tocar a trombeta do jubileu para tirar o povo do meio das denominações para chamar uma esposa para o cordeiro. Que plano maravilhoso! Esse plano de Deus. É isso que é Apocalipse. Isso que Deus quis dizer lá em Levítico 25, ele quis falar sobre Apocalipse 17. É isso que o Mombrana é para nós. É um trombeteiro de Deus dizendo para nós que nós estamos livres. E não precisamos pagar nada, não é que a gente tem uma dívida lá com a denominação. Porque acontece isso, meu. Quantas pessoas não saem das denominações porque elas pensam assim, ó, mas eu tenho uma dívida de carinho aqui, uma dívida de amor, essa igreja que me fez isso, eles me fizeram aquilo, eles fizeram aquilo. Não, irmão, larga tudo, sai e vai a passo para Jerusalém, porque a terra é tua. A terra é tua, tem direito, entende? Então isso que é Apocalipse 10. Apocalipse 10, 7 nos trouxe isso. E por isso que era no mês 10 do mês 7. Irmão, e é tão perfeito, que, por exemplo, essa festa corria, irmão Ezequias, no 7º mês. O 7º mês é um tipo da era de Laodiceia. Só que na era de Laodiceia tem 3 festas. Olha que perfeição isso, na mente de Deus. Laodiceia é a 7ª era da igreja. Então, qual era o mês que era lá? O mês 7. Era o mês 7. Então, Laodiceia é a 7ª era da igreja. Laodiceia, minha caneta foi. Vou pegar outra. Então tu tem no mês 7, que é Laodiceia. Laodiceia, que é o mês 7. Aí tu tinha o quê? Tu tinha o 7º mensageiro, o 7º Mombrana, o 7º mensageiro. E lá em Levítico, dizia que era no dia 10 do mês 7. Levítico tem 3 festas no 7º mês.
Qual é a primeira festa do sétimo mês? Eu preguei isso aí incansavelmente já aqui. A primeira festa do sétimo mês é a festa... O que, Nicolas? Das trombetas. E o que é a festa das trombetas, irmão Ezequias? O que aconteceu no começo da nossa era que foi uma coisa que não tinha acontecido em nenhuma era da igreja? Israel voltou para a terra. Não é? Não foi no começo da era? Não foi quando abriu o século 21, o século 20? Daqui a pouquinho uma bagunça no mundo inteiro. Para quê? Para Israel voltar para a terra. O que a festa das trombetas fazia? Reunir Israel. Irmão, quando Moisés saiu do Egito, olha a mente de Deus, irmão. Olha como a perfeição da mente de Deus é uma coisa que não precisamos inventar nada, está tudo na Bíblia. A perfeição da mente de Deus viu que quando Moisés estava saindo do Egito, ele pensou no livro de Apocalipse. Olha só, Moisés, escreve lá 7 festas para Israel. Aí Moisés escreveu as 7 festas para Israel. A 5ª festa é a festa das trombetas. A 6ª, aí Israel volta para a terra em 1946. Está lá. 1946, Israel volta para a terra no dia 7 de maio, tiram a bandeira, a ONU reconheceu em 1948, 2 anos depois, o Bombeiro fala, em 1945, quando eu estava na caverna, e o anjo estava falando comigo na caverna, Israel, eles estavam hasteando a bandeira de 6 pontas de novo. Irmão, aí Israel volta para a terra, irmão Ezequias, debaixo da 5ª festa. Qual é a 6ª festa? Dia da expiação. Apocalipse 10, mês 7, 7ª era da igreja. Olha a perfeição disso. Aí, Deus, levando Noemi, leia o livro de Ruth, tu vai entender o que eu estou falando. Noemi volta para a terra, Noemi. Mas quem é que vem junto com Noemi quando eles voltam para Israel? Ruth. Quem é Ruth? O tipo da noiva. Então a noiva é chamada, através do Apocalipse 10, 7, 6ª festa de Israel, enquanto Noemi está lá debaixo da 5ª festa esperando os 2 profetas aparecerem. Meu Deus, eu amo Jesus. É isso que o meu Enoque... o Enoquezinho... Essa é a resposta para o meu irmãozinho, o irmão Enoque. Deus ajude ele a entender. Mas as crianças entendem às vezes mais que nós, irmão. A gente às vezes... Mas é isso, irmão. Apocalipse 10, 7. É isso que é o paralelo, né? Com 10... o 10, 7 lá de Levítico. Continuemos aqui. As 3 perguntas, aí eu conversando com o irmão Jurandir, ele fez algum. E ele fez uma pergunta sobre o milênio e depois do milênio, na verdade. Deixa eu ler aqui. Pode ler, irmão. Como será depois do milênio? Como viverão as pessoas, os povos que receberão vida eterna? Mosequias, segura um pouco da primeira parte da pergunta, porque essa pergunta é muito grande. Lê de novo a primeira parte ali. Diz assim, como será depois do milênio? Como será depois do milênio? Irmão. Então, ou seja, eu entendo que depois, quando a terra for queimada, enfim, ele está falando do quê? Do novo céu e a nova terra. Se nós for para esse ponto, irmãos, aqui, nós vamos pular 200 mil coisas. Então nós temos que ir por partes. Por exemplo, como será depois do milênio? Então a primeira coisa que a pessoa tem que saber, tu tem aqui, ó, só para vocês entenderem, a Bíblia é toda em tipos, irmão. Toda ela. Então tu tem as 7 eras da igreja aqui. E tu tem aqui o milênio. Quantos anos foi as 7 eras da igreja? 2000 anos. Milênio. Quantos anos tem o milênio? 1000 anos, né? Então, são 1000 anos. Isso aqui tipifica isso aqui. Por quê? Quando acaba a 7 eras da igreja, o que acontece?
Quando as 7 eras da igreja que nós estamos vivendo agora, a última era da igreja, a era de Laodiceia, a era mais escura, a era negra, a era aqueles que jogaram Cristo para fora, mas tem um pequeno povo que está adorando a Deus com espírito e verdade, que é a noiva. Esse povo vai ser arrebatado um dia. Pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, não sabemos quando, mas vai ser arrebatado. Quando esse povo for arrebatado, começa um período na Terra chamado Grande Tribulação. Quando acabar o milênio, irmãos, aqui, sabe o que acontece? Uma grande tribulação. Quer ver? Vamos ler lá. Olha aqui, Apocalipse 20. Eu anotei aqui a minha cola. Verso 7 diz assim: ó. E acabado os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Quando a noiva sobe, quem é que é solto aqui na terra? Isso falando das 7 eras da igreja, para mostrar o tipo, para mostrar o paralelo. Quando a noiva sobe, diz o profeta, Satanás desce. Então é tão grande isso, irmão, que a gente às vezes pensa que nós estamos num problema, mas na verdade o diabo nem está na terra. Como assim? O diabo não está na terra. Ele tem aqui um monte de general, aqui um monte de gente terrível do exército dele, mas ele mesmo, em pessoa, não está na terra. Ele será expulso do céu, definitivamente, quando a noiva subir. Onde está isso aí, irmãos? Lê no 4º selo. Lê em Apocalipse 12. Apocalipse 12 fala que começa a ter uma festa no céu. E aí fala que Miguel e os seus anjos olharam diferente para Lúcifer e os seus anjos. E começou uma batalha. E nessa batalha, Miguel e os seus anjos arremessam Lúcifer para a terra. E aí começa um regozijo no céu. Que bom, vocês que habitam no céu, porque o acusador das nossas almas foi expulso para a terra. Então quer dizer, até então, hoje onde é que está o diabo? No céu, não está na terra. O céu, irmão, a gente pensa que o céu é a gente pensa às vezes o céu numa coisa meio mirabolante, só tem pessoas salvas, e só está lá. Não, irmão, o céu é um lugar. E nesse lugar existe um tribunal. Esse tribunal é como um tribunal que nós temos aqui em Canoas. Para tu ter um tribunal verdadeiro, tu tem que ter como é que chama? Promotor? Tu tem que ter o promotor. O promotor é o rapaz que acusa. Como é que a Bíblia vai chamar ele de acusador das nossas almas? Se ele não está exato... Porque o Lúcifer não é um ser onipresente, onipotente. Não. Ele tem que estar lá presente, falando cada minuto contra nós. Ele é o nosso acusador. Então ele está lá acusando. Mas e isso? Mas ele fez isso, mas ele fez aquilo outro. E como é que tu abençoa ele assim, dessa forma? Não pode isso aí. E aí, Jesus é o advogado de defesa. E não só, a Mamona fala que é uma causa ganha, porque ele é tanto advogado de defesa quanto o juiz. E aí, sendo o juiz advogado de defesa, é causa ganha, porque daí o advogado de defesa vai advogar, e quem é que vai julgar a causa? O juiz, que é o mesmo advogado. Então a causa ganha. É que nem quando tu arruma um advogado que ele é filho de juiz. De alguma forma sobrenatural, a gente sabe que não é sobrenatural, o processo que tu arrumou com aquele advogado vai cair na vara tribunal daquele juiz que é pai dele. E aí o que vai acontecer? A tua causa vai ser ganha, irmão. Tu vai pagar um pouquinho mais, quem sabe 40%, não 30%, que é o normal dos advogados. Mas por quê? Mas é uma causa ganha. Por exemplo, por isso que eu vou falar, a nossa causa do Evangelho é uma causa ganha. Nós temos um acusador? Temos. Temos problema com o nosso acusador? Temos um problema com ele. Mas o nosso advogado é o mesmo juiz. Então está sereno. Então ele está lá acusando, ele vai ser expulso. Por quê? Porque vai chegar num ponto que esse lugar que é o tribunal, vai ter uma festa lá. E ele não pode participar da festa. Então ele vai ter que ser derrubado para a terra. Só que ele chega na terra, daí ele começa a fazer a bagunça dele aqui na terra. Então é o mesmo acontece no milênio. No final do milênio, acabados-se os 1000 anos, Satanás é solto do abismo, solto de sua prisão, e sairá enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra. Aqui, outro versículo que prova que vai haver nações. Não fala e sairá a enganar as nações que ressuscitaram. Não fala isso. Não fala isso. Fala das nações que estão sob os 4 cantos da terra. Isso é uma doutrina? Existe, claro. Por exemplo, as pessoas combaterem. Como é que as pessoas tentam combater que não haverá nações do milênio?
Eles pegam essa escritura de Apocalipse 20 e torcem a ordem dela. Porque lá no versículo 11 é que tem a segunda ressurreição. Tu entendeu? Aí, só que no verso 7 que Lúcifer sai para enganar as nações. E aí eles dizem, não, é que acontece uma ressurreição, a segunda ressurreição, que aí todo mundo, sem exceção, desde Caim até menos a besta e o falso profeta, mas todos os endemoniados do mundo e as pessoas que também serão salvas, todos vão ressuscitar na segunda ressurreição. Então eles acreditam, eles para dizer que não tem nações no milênio, que só está Jesus, a noiva e os 144 mil, eles dizem que a ressurreição acontece antes, quando acaba o milênio, mas não é. A ressurreição acontece no verso 11. E eu não poderia até ler aqui para ficar bem claro, porque é muito claro. Não é uma coisa assim que precisa de uma mente espiritual, não, é uma pessoa que sabe ler. Só isso, olha aqui. Ó. E sairá e enganará as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo o número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. Essa aqui é a última guerra. Nós poderíamos chamar de quarto ai, mas não tem essa expressão na Bíblia, então também não vamos inventar. Então é batalha. Gog e Magog é o nome dessa guerra aqui, que é depois dos 1000 anos. E subiram sob a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e consumiu e devorou a todos. Deus, não teve guerra. Foi simplesmente Deus olhou, eles passaram... Mano, não é essa a pergunta, né? A pergunta não é, mas é impressionante. É impressionante porque passar 1000 anos de bênção sem tu ter um assassinato... Não é que tu teve alguns problemas assim, sabe? Não teve um assassinato. Pessoas morreram só de velho. E é morrer de velho que nem era em Gênesis antes do dilúvio. É morrer de velho com 900, com 700. Não é morrer de velho com 80. 80 é adolescente, irmão, nesse período aqui. E mesmo assim, irmão, o diabo sai do abismo, vai lá e diz para eles, mas... Sabe, consegue enganar as pessoas com algum discurso mirabolante... Que as pessoas vão dizer, mas não é que é verdade mesmo que nós temos que se rebelar contra esse Jesus e o povo dele? Vamos fazer uma bagunça. Então, já que o falso profeta, e a besta é o falso profeta. E o falso profeta foram lançados no lago de fogo. Antes, no começo do milênio. Tá. Então, quando o diabo for solto, veio aqui é como a gente colocar. Sim. Quando o diabo for solto, ele encarnará então em alguém para convencer as nações. É boa, é verdade. Assim como ele encarna, assim como quando ele desce agora, ele vai encarnar na besta e no falso profeta, vai encontrar. Porque, por exemplo, essas nações. Repete, se é um tipo, repete. Porque. Exato, porque essas nações, por exemplo, as nações. Será uma nova dispensação, entende, irmão? Então, por exemplo, as pessoas serão salvas. Eu sei que é difícil isso aqui, porque é andar em gelo fino, mas não é muito escriturístico, né? Pessoas serão salvas e pessoas não serão salvas no período do milênio. Por exemplo, que base tu tem para dizer isso aí, irmão Ricardo? Isaías 65 diz que se uma pessoa morrer com 100 anos é porque ela foi amaldiçoada. Se ela foi amaldiçoada porque ela não foi salva, ela fez alguma coisa que era proibido fazer no milênio. Era proibido. E, por exemplo, irmão, não será um tempo de graça como é um tempo de hoje. Será um tempo diferente. Como diferente? Sei lá. Vara de ferro. Então pensa num tempo que Deus vai reger as nações com vara de ferro, irmão. Eu não sei, irmão. A minha mãe tinha vara de marmelo e era difícil. Então tu imagina uma vara de ferro, entende? Então eu penso num tempo difícil que vai ser para as pessoas que quiserem andar fora da linha. Não para as pessoas que vão querer andar na linha. Para as pessoas que vão sentir gratidão de ter... Porque, irmão, quando isso aqui acontecer, quando o milênio começar, irmão, 2/3 da humanidade morreram. Então as pessoas deveriam ser gratas. Paz, escapemos, tchê.
Se escapemos de morrer, estamos aqui, agora esse Deus aí e esse povo dele está dando oportunidade para a gente viver. Oh, que maravilha! Eles deveriam ser gratos. Mas quando chega no final do milênio, o povo já não está tão grato assim. Por quê? Porque acostumou. Entende? Porque é assim, a Bíblia fala, Isaías, quando ele está falando do milênio, ele fala, de geração em geração louvarão ao Senhor. Então, beleza. Primeira geração vai entrar, eu acredito que a primeira geração vai louvar muito ao Senhor. Porque foi a geração que escapou da grande tribulação. Passou o Armagedon e conseguiu chegar com vida no milênio. Tudo bem. Aí ela vai falar para os filhos dela, olha, meu Deus, tinha que ver, teve um tal da besta que enganou todo mundo. Olha, foi terrível, mas daí Jesus veio, aí mandou esses homens tudo bom aí, que fizeram, olha, estão fazendo um bem demais para a terra, pode ver que não tem fome mais, pode ver que ninguém não tem problema mais, e qualquer problema que tem eles resolvem. Então, quer dizer, a pessoa vai à próxima geração, mas quando chegar na última geração, tu vê que a última geração é enganada pelo diabo. No final do milênio, vamos dizer que a última geração seja nos últimos 100 anos, e aí o diabo é solto, aquela geração ou escuta o diabo, vivendo em bênção, vivendo em glória, vendo Deus, porque Deus vai estar na terra. O Mamora fala, no milênio Deus não morará no céu, Deus morará na terra com o ser humano. E mesmo assim, irmão, as pessoas vão acreditar e vão se rebelar. Então, por exemplo, o que tu tem depois do milênio? A pergunta, né? Primeira coisa, grande tribulação. Satanás é solto, vai ter uma grande tribulação na terra. Então, o diabo vai agitar as nações. Aí tu vai ter essa guerra. Qual é a guerra? Gog e Magog. Gog e Magog é o quê? Eles cercam o Arraial dos Santos, que vai ser em Jerusalém ali. Eu não trouxe uma foto do mapa. Mas vai ser, tu pega, a gente fala que vai ser em Jerusalém, irmão, por causa que o ponto de referência é Jerusalém, mas a cidade santa, ela vai cobrir, irmão, praticamente toda a Ásia. É muito grande, irmão. Pensa num pedaço de terra que vai vir do céu 2.400 quilômetros para lá, 2.400 quilômetros para lá, 2.400... Irmão, é enorme. É como se fosse, hoje, se tu pegar a proporção do Brasil, é como se fosse quase metade do Brasil. O tamanho da cidade. Mas isso não vai estar no milênio. Entendeu? No milênio tu vai ter outra coisa, que é o Arraial dos Santos, que é um protótipo. Vai ter o templo. No milênio vai ser Ezequiel 40, lembra de Ezequiel 40? Lê lá depois. Tu vai ver que tem um templo lá em Ezequiel 40. Mombrana fala que aquele templo será o templo que estará aqui no milênio. E aí por isso, quando tu vê a cidade santa que desce no capítulo 21, não tem templo lá. Ah, não vi templo lá, por quê? Porque o Cordeiro é o seu templo. Então, do tempo do milênio, por isso que no milênio é uma dispensação. No milênio pessoas serão salvas, pessoas não serão salvas. As pessoas vão ter que, não vão poder fazer certas coisas, irmão. Tem certas coisas que não vão passar para o outro lado, né? Eu digo, do milênio para o novo céu e a nova terra existe uma diferença. Não é a mesma coisa, entende? Mas continua, irmão. Acho que a primeira parte a gente conseguiu responder, eu acho. Tá. Eu vou pular uma. Tá bom. Vou pular uma e já vou para terceira pergunta, essa pergunta que corpo terá aqueles que foram, que receberam o que querem? Será o mesmo corpo da noiva de Cristo? Aí nós entramos no campo da especulação, mano, para ser sincero, porque nós não temos um parágrafo do Mombrana ou não temos um versículo. Mas claro que eu penso coisas sobre isso, né? Porque não tem como tu ler essas coisas e não ficar imaginando alguma coisa. Por exemplo, Mombrana fala que o corpo de Adão, ele foi feito já com as genitálias. Então, Deus sabia que Adão ia cair em algum ponto. Assim como o corpo de Eva. E não é que Deus acrescentou as glândulas depois da queda. O corpo de Adão e o corpo de Eva já tinham as glândulas sexuais. Então, eles já tinham as coisas
Eles já tinham, como diria, as armas para eles caírem. Mas Deus não podia empurrá-los para a queda. Então Deus deu uma coisa chamada livre-arbítrio. E com esse livre-arbítrio eles escolheram, e é claro que aí no meio do caminho ainda a serpente se intrometeu, aí ficou pior. Então, por exemplo, mas Adão ficou com esse corpo, irmão, que era um corpo terreno, ele ficou com isso por um bom tempo. E Adão não envelheceu naquele tempo. Adão ele tinha controle sobre os animais, ele tinha controle sobre a natureza. Adão, ele estava num corpo perfeito. Era um corpo perfeito. Mas não era o corpo glorificado. E também não era o corpo teofânico. O corpo teofânico foi o primeiro que Deus fez. Deus fez o corpo teofânico, depois ele pegou o corpo teofânico e botou dentro do corpo glorificado. Perdão, do corpo terrestre, que ele fez do barro. Então, como que eu vejo isso? Como eu penso isso, né? Eu penso que vai haver uma distinção. Porque é a glória, irmão, entende? É como Paulo diz, né? Paulo diz que cada estrela ela difere em glória uma da outra. Então, por exemplo, tu tem o Sol, por mais que a Lua seja bonita, o Sol tem mais glória que a Lua. E assim a Terra tem um tipo de glória, diferente de Marte, por exemplo. Marte está ali, é um lugar rochoso, tal, que eles pensam que um dia tinha vida no passado, mas não tem um resquício de uma alma vivente lá. Na Terra tem. Então a Terra tem uma glória diferente dos outros planetas. Então eu vejo que Deus, ele também tem essa economia, também tem esse pensamento quanto às pessoas. Depende do grau de salvação que tu foi inserido. Se tu foi inserido, por exemplo, no grau de salvação de ser noiva, então a tua salvação ela é excelente. Tu tem justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, estatura do varão perfeito e um novo corpo. Entende? Agora, por exemplo, tu pega os próprios judeus, os 144 mil que serão selados após o período da grande tribulação. Tu vê que eles, irmão, não existe um grupo que vai, como nós, por exemplo, nós somos parte, talvez a menor parte da noiva que já está na glória. A menor parte a gente é. Nós somos o finalzinho da noiva, mas tem uma parte que vai vir de lá e vai se juntar conosco, que todos nós seremos a esposa do Cordeiro. Todos nós juntos, tanto os irmãos das eras quanto nós aqui. Os 144 mil não. É só eles que serão os eunucos. Não é os santos do Velho Testamento que também serão eunucos, não. Então é uma glória um pouco diferente. É uma salvação maravilhosa? É tudo maravilhoso, mas é um pouco diferente. Então cada um tem um pouco diferente. Aí tu pega a virginécia, por exemplo. A virginécia, ela vai entrar, a virginécia da nossa era, Apocalipse 7, a virginécia da nossa era, ela vai entrar no período do milênio, só que ela vai morrer. Quando que ela vai morrer, eu não sei, mas ela vai morrer. Talvez ela dure 100 anos, 200, 300, não sei. Mas ela vai durar um período... Isso no milênio. Isso no milênio. Mostrando como Noé, então. Noé atravessou... Perfeito. Noé atravessou o dilúvio, mas depois ele morreu. Entende? Então, por exemplo, Ló também, né? Ló passou pelo período da grande tribulação, as bombas estavam caindo ali, Ló escapou, mas depois ele morreu, entende? Mas Abraão, claro que Abraão morreu também, porque é tipo, irmão, você tem que entender sempre isso. Tipo não é a imagem perfeita. Tipo está te dando uma ideia muito boa daquilo que será, mas não é perfeito. Porque, por exemplo, se fosse perfeito, Abraão estava vivo, porque Abraão foi transformado. Sara estava viva até hoje. Sara vinha vindo aqui da igreja, tá visita com a gente. Não, eles morreram, entende? Por quê? Porque era um tipo, mas eles seriam transformados, uma sombra perfeita do que acontecerá conosco. Só que nós, e aí nós teríamos 200 mil parágrafos para mostrar, o mano falando que a gente vai vencer a morte. Tu vence, quando tu chega no novo corpo, irmão, Paulo diz a redenção do nosso corpo, tu venceu a morte. Então vencer a morte não é que ela vai te pegar ali na frente. Hoje nós vencemos a morte numa questão de a gente não vai mais para o inferno, irmão. A gente não vai mais para o inferno. Não tem mais como nós ir para o inferno. Por quê? Porque a gente passou da morte para a vida. A vida é Jesus.
E Jesus não já foi no inferno, já fez o trabalho que tinha que fazer no inferno e saiu do inferno. Então, quer dizer, ele já foi lá por nós, a gente não precisa ir lá. Então a gente já venceu a morte, mas a gente ainda tem o corpo. Então, tu tendo o corpo, pode ser que tu dure 30, 40, 50, 60, 80 anos e morra a carne. O pedaço de carne se desfaça. Mas quando tu for transformado, aí não é só a tua alma que está redimida como hoje. Quando tem o batismo com o Espírito Santo, a tua alma é redimida e deu. Tua alma está redimida, irmão, não interessa, mas bateu de carro e morreu. Não, morreu o corpo. Se ele tinha o Espírito Santo, ele está no céu, num outro corpo melhor que esse, entende? Então ele venceu da morte para a vida. Mas quando nós tivermos um corpo glorificado, irmão, aí não há mais nada de morte em nós. Nada de morte. A gente venceu a morte literalmente, totalmente, entende? Então não tem mais como. Agora, os irmãos, a virginessa não. A virginessa não. Agora, como que eles vão ressuscitar na segunda ressurreição? Porque daí eles vão morrer durante o período do milênio, lá, sei lá, no ano 200 do milênio. Aí morre lá as virginessas, tudo que vieram da grande tribulação. E aí, quando que eles vão ressuscitar? Na segunda ressurreição. Quando eles ressuscitarem na segunda ressurreição, que corpo que eles vão ver? Não sei. Não tenho nem ideia. Mas eu acho que vai ser um corpo um pouco inferior ao corpo da noiva. E eu acredito nisso. Se não for, não tem problema nenhum. Não faço parte da virginessa. Faço parte da Virgem Prudente. Entende? Mas eu acredito que é um corpo um pouco inferior. Entende? Eu acredito nisso, porque Deus tem essas coisas. Pô, tu não tem um corpo. Jesus, ele não desceu no inferno com o mesmo corpo que ele ressuscitou domingo de manhã. Então Deus tem essas coisas, ele faz essas coisas, entende? Então eu acredito que vai ser porque eles não têm o Espírito, né? Eles não têm o Espírito Santo. A virginessa, o defeito dela é esse, né? Elas não têm o Espírito, elas não têm o azeite que precisava. Mas são boas pessoas, são ótimas pessoas, na verdade, como o Bruno fala. O Moura fala que às vezes elas foram enganadas por um falso profeta, um falso ensino, uma falsa coisa, entende? Então tem isso, mas eu não sei qual é o corpo. Eu acredito que é um corpo um pouco mais inferior que o corpo da noiva, né? A noiva vai mudar de forma como Jesus, mano. A noiva vai voar, entende? A noiva é outro nível. Bom, Ricardo, vamos para a nossa última pergunta. Bem. Isso aqui. A pergunta, né? Tem tanta coisa, né? Mas vamos para essa última pergunta. Quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, quem estava lá com ele? Essa aqui é linda, hein? Já que ele é o único Deus, por que ele não disse, eu faço o homem minha imagem e minha semelhança? O homem espírito. Amém. Isso é lindo, né? A mensagem... A resposta... Mombrana usa uma expressão que eu queria ter usado no começo, né? Mas eu não fiz a introdução. Mas o Mombrana fala assim, que toda pergunta bíblica tem uma resposta bíblica. Então, isso é importantíssimo nós saber. Primeira coisa que tu tem que entender dessa pergunta é que a resposta está na própria pergunta. Tu quer ver? Vamos ler lá, Gênesis 1, 26. E disse Deus... façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine ele. Olha só Deus. Aí Deus mudou, irmão. Deus está falando de criação. Deus diz, não, mas ele vai dominar, ele está querendo tirar a nossa atenção do texto. Porque Jesus fez isso 200 vezes na Bíblia. Por quê? Porque ele quer esconder as coisas dos sábios entendidos e revelar para os pequeninos. Mas olha aqui, vamos pegar Deus aqui, ó. E domine ele sobre o mar, sobre as aves do céu, sobre... Aí tá falando tudo bem, tu já fica feliz. Eu vou dominar, eu sou brabo, eu sou... Tá bom. Mas olha aqui, ó, olha o verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então tira o final, ou tira o final do verso 26 e coloca direto. Quer ver como é que fica? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. A resposta está na pergunta. Como que Deus criou o homem? Macho e fêmea.
Como Deus estava, homem, Jesus e mulher, a esposa. Como é que ele criou Adão? Ele criou Adão macho e fêmea. Entende? Então a resposta no próprio versículo. Porque Deus, ele criou a imagem e semelhança dele. Então Deus não era diferente de Adão. Deus criou um semelhante. E o semelhante, irmão, quando Deus fez isso, Eva, ou a senhorita Adão, porque é assim que é o nome dela antes dela cair, a senhorita Adão, ela estava dentro de Adão. Tanto que Deus cortou a carne de Adão, pegou a costela de Adão e foi daí que ele fez Eva. Então onde é que estava Eva antes da cirurgia? Estava dentro de Adão. Onde é que estava a noiva antes de Deus? Quem era o façamos? Façamos a imagem. Ele tinha que fazer a imagem e semelhança. Então a noiva, onde é que ela estava? Ela estava dentro de Jesus, aqui, ó. A costela de Jesus é a esposa do Cordeiro. Essa é a coisa. Agora, tem um verso bíblico para isso? Claro que tem. Vamos lá até citei por irmão Gomes esses dias. Provérbios, capítulo 20. Se eu vou achar aqui agora. Provérbios. Não, já passei. Provérbios 8, se não me engano. Vamos ler isso aqui e a gente acaba, né, Moziquez? 8:22. Lê para nós, hein, Moziquez? Tu foi mais rápido que eu. Eu não achei ainda. E Provérbio, eu gosto muito. Já li algumas vezes. Provérbio 8:22 diz assim: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Segura um pouquinho. Gerada, irmão. Entende que, por exemplo, tu pode criar um copo. Tu pode criar uma mesa, mas tu não pode gerar uma mesa. Tu não pode. Tu só pode gerar descendência. Tu só pode gerar filhos. Entende? Então, geração é diferente de criação. Então, Deus está falando de semelhante quando ele fala de gerar. Por exemplo, uma águia, ela cria um ninho, mas ela gera uma outra águiazinha. Entende? Então, quando Deus está falando que ela foi gerada, ela não está falando de... por exemplo, essa é a criação eterna de Deus. A noiva não é que ela é Deus desde o princípio, não, mas ela foi a criação eterna de Deus. Deus queria uma esposa. Deus queria alguém para compartilhar a glória dele. Ele queria uma esposa. E ele criou ela. Ele gerou ela. E ela foi gerada. E ela estava no princípio com Deus. Antes que os montes fossem elevados. Antes das nuvens. Antes dos outeiros. Antes de tudo, ela tinha sido gerada. A gente não lembra disso, irmão, porque a gente está com amnésia. A gente vem para a Terra com amnésia. A gente não consegue compreender essas coisas, porque para nós para nós parece uma coisa na Bíblia lá distante, mas não é. Não é, a gente estava aqui nessa cena. É tão lindo que a gente estava aqui. Deus fez isso com a gente ali. Deus fazia uma coisa e dizia: o que tu achou? Ai, Deus, oh Deus, que lindo, amor, que maravilha. Era assim, irmão. É assim que aconteceu lá no princípio. Só que a gente não lembra. E não era um de nós, era todos os filhos de Deus. Todos. Onde é que diz isso? Tu pega em Jó, por exemplo. Jó fala que teve uma reunião que estavam todos os filhos de Deus e o diabo foi lá no meio deles. Olha que coisa estranha. Como que todos os filhos de Deus? Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Como é que todos os filhos de Deus estavam lá? Porque existiam, antes de nós estarmos em carne,
onde nós estamos aqui hoje, no ano 2023, aqui vivendo, existia uma realidade em outra dimensão, em outro momento, que era perfeito, que era eterno, que era uma coisa eterna, era uma coisa na eternidade. Então é difícil da nossa mente conceber isso. Porque a nossa mente eu nasci em 81, filho do Dona Suzana, do seu Adonir. Tá bom, tá, essa é a tua história, essa é a história do teu corpo. Essa não é a história da tua alma. Entende? Não é, irmão. A história da tua alma é muito mais antiga que isso. Muito mais. Muito mais. Não tem ideia. Aí a Bíblia fala essas coisas. Pô, a Bíblia fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Mas como isso? Se ele foi morto há 2000 anos atrás. Aí tu fica, meu Deus, mas como é que é isso? Mas é que existiu uma realidade antes da realidade física aqui na Terra. Está acontecendo, existiu isso, entende? Alguém levantou a mão e disse, não, eu morro por todo mundo, pode deixar. Jesus, entende? Pode deixar, eu pago esse preço aí. Eu pago, mas tem que ser comigo lá. Você for crer? Todo mundo, eu vou crer. Então tá bom, porque se ninguém crer também não vou. Morrer de graça? Não, mas se vocês vão crer, então eu vou lá então. Entende? A queda era uma coisa que estava na mente de Deus. A queda, Deus, Mombrana fala que Deus, para ele manifestar todos os seus atributos, primeiro ele tinha que ter um adversário à altura. Por isso que o diabo não é pouca coisa, irmão. Entendeu? O diabo é um adversário à altura, entende? Então Deus criou um adversário à altura dele para poder combater ele. Mas mesmo assim o diabo nem arranha, não adianta. Por mais que ele tente. Então quando tu descobre essas coisas, irmão, o diabo fica mais fraco para ti. Não é que ele é fraquinho, não, mas ele fica mais impotente. Porque por mais que ele faça tu cometer erros e falhar e errar e isso e aquilo, irmão, o destino dele é o lago de fogo e o teu é o céu. Tem jeito. Ele vai queimar no lago de fogo, sei lá, por uns bilhões de anos. E nós vamos para o céu e acabou. Com todos os problemas que a gente tem. Com todas as dificuldades que a gente tem. A gente não é... Como eu falei ontem no culto lá, eu não sou flor que se cheire, entendeu? Nós não somos... que vida maravilhosa desse irmão. Acorda de manhã, ora 3 horas. Aí acorda 3 da manhã para orar até às 6 da manhã, a hora que ele pega o banzo e vai para o serviço. E aí ele é um querubim, um jeito as pessoas vêm, ele diz, Deus te abençoe. Não, mano. Nós ainda estamos virados numa coisa. Entende? Mas mesmo assim, mano, nós somos filhos de Deus, entende, irmão? Mesmo assim, mesmo debaixo dessas dificuldades, a gente continua sendo filho de Deus. A gente aprende isso. A gente aprende isso com Pedro, com Tiago, com João, com os irmãos que também não eram também boas coisas também. Eles também tinham um monte de problema. Entende? Mas a gente aprende que a gente também, se eles venceram, a gente também pode vencer. Entende? Então é mais ou menos assim, né? Mozequias, deixa contigo aí. Amém. Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar e eu vou saber.